Então, gente, vamos iniciar. Saudações, sejam bem-vindos. Esperamos que possam ter aqui hoje algum tipo de aproveitamento para o lado agradável e para o lado útil. Se isso for possível, o alcance vai ser superior ao que eu espero e mereço. Mas formulo votos para que estejam todos desfrutando de alegria e paz interior, com esperanças de que a vida segue boa e vai melhorar. Segue boa e vai melhorar. Porque a melhora não depende dos acontecimentos da vida, mas depende do modo como nós interpretamos. Se eu melhorar a minha visão, a vida melhora para mim. Isso não é uma expectativa espírita só. Não. É, sim, expectativa espírita. Mas é também da terapia cognitiva, também chamada terapia da visão. Significa que o sujeito com alguma problemática emocional tem apenas uma distorção de visão das coisas. Se ele melhorar a visão, se ele melhorar o modo de ver, de interpretar, ele será mais bem-sucedido no passar das suas horas. Porque as horas passam por nós de qualquer jeito. O modo como nós as enfrentamos é que varia. Se eu melhorar a minha postura, eu posso me alegrar com coisas que antes não fazia. E me alegrar é tudo que eu desejo neste mundo. Qualquer pessoa é assim, não é? Se você estiver alegre naquele momento, você está muito bem. Ora, a gente quer estar bem, mas esquece que para isso precisa estar alegre. A alegria depende da vontade, o estar bem não depende. Estar bem decorre. Decorre. Então, a gente precisa aprender a gostar mais das coisas. Isso é possível. E é uma questão de decisão. Se você gostar, depende muito do seu modo de lidar com as coisas para você gostar. Acontece que a gente já vem preparado lá de trás para não gostar. Porque o indivíduo que não gosta, ele aprendeu. Ele chega, se não tiver excelente, ele não gosta. Havia uma diferença grande entre a minha mãe e eu. Entre mim e ela, havia uma grande diferença de visão das coisas. Se na hora da comida, a comida estava posta, todos se preparavam, e eu olhava assim, se não tinha carne, e nem sempre tinha, porque carne era um luxo na época para a minha família. Mas eu não sabia que tinha uma dificuldade financeira lá. A criança não sabe, né? Só sabe que não tem carne. E aí eu não gostava. Bastava olhar assim, aí, comida hoje está ruim. E eu estou infeliz. E se eu estou infeliz, eu não concluía não, eu só estava. Mas é igual um boi. Um boi está lá na chuva e não sabe que está na chuva. Ele às vezes não está gostando, mas não sabe. Ele só não está gostando. Criança é assim como um boi. Tem uns adultos também que às vezes são como boi. O que está acontecendo com eles não estão sabendo. Não é só boi não, né? Boi eu falei porque é um animal bonito de falar. Mas podia ser, por exemplo, uma capivara. Tem muita gente que não passa de uma capivara. Por quê? É feio que nem capivara? Mas não,
interpreta igual capivara, ou interpreta igual um boi, ou não interpreta. Então a minha mãe olhava para a comida e ficava alegre e comia alegremente. E eu comia amoladamente. Questão de visão. Se eu tivesse a visão dela, eu gostava também. E ela falava assim, como filho, está gostoso? Eu falei, ah, não, eu estou comendo lá e não está gostoso. E ela comendo com a boca boa, repetia, põe mais arroz. Arroz. Então, olha aí, exemplo assim, infantil, mas muito exato, né? Adultos não gostam tanto quanto deviam estar gostando. E o gostar é uma questão de decisão. Só que se você estiver gostando, você está feliz. Por isso que os Espíritos falaram que a felicidade não é uma estação de chegada. É um modo de viajar. Olha só. Felicidade é um modo de viajar. Quando você viaja esperando chegar para gostar, você não sabe viajar. Você tem que estar gostando da viagem. Senão a viagem é comprida e chata. Você fica doido para chegar lá para fazer uma certa coisa que às vezes não vai ser tão boa assim. Vai depender de como você vai estar. Por exemplo, se pega uma dor de cabeça quando chegar lá, você vai estar diante daquilo que você gosta, mas não vai estar gostando, porque a dor está impedindo. Bom, isso é para dar boa noite. Eu outro dia parei, falei que voltava na semana que vem, mas voltei hoje por causa de uma troca que a pessoa não podia vir. E com isso eu antecipei a vinda. E falei, eu me lembro que eu falei para vocês que vocês precisavam me dizer onde é que eu parei, porque aí eu ia continuar. E falei assim, vocês não vão saber. Mas tinha uma pessoa aqui que ia saber, não é? Foi ela. Você ia saber. Ele. Onde é que foi que eu parei? Tentando lembrar, mas não... Eu parei no tentando lembrar. Foi isso mesmo. Parei aí. Agora continua aí. Estou tentando lembrar. Onde é que eu parei? E eu falei, se vocês não me falarem o que é que eu estava dizendo para eu continuar, eu não vou continuar. Vou pegar outro assunto. E aquele lá era um assunto importante, né? Tinha umas pessoas aqui que estavam gostando. Por exemplo, ela. Ela estava. Ela falou hoje, com o rosto assim. Ou seja, lembrou qual que é, não? Bom, docinho ia lembrar. Hein? A mágoa. Era sobre a mágoa, gente? Hein? Enfrenta. Culpa. Hein? Três maneiras de enfrentar a mágoa. Eu não tenho ideia nenhuma disso. Como é que enfrenta a mágoa? 3 modos, eu falei? Não era eu. Eu não sei quais são esses 3 modos. Mas eu falei dos 3, não? Falei? Eram 4, eu falei 3. Então esses 3 vocês sabem, me lembram aí. Porque eu não estou. Esses 3 aí vocês lembram. Qual que é o primeiro modo de enfrentar uma boa mágoa? Hein? Primeiro modo de enfrentar. Enfrentar para resolver, né? Porque enfrentar mal enfrentado é igual a não enfrentar. Eu falei isso mesmo, negócio de mágoa? Tem 3 modos? Me lembra aí, qual é o primeiro? Hein?
Enfrentar o que ele disse? De frente. Enfrentar quer dizer de frente, né? Ou a gente enfrenta de costa. Aí não é enfrenta, é encosta. Como é que enfrenta de frente? É de frente? Eu falei isso? Admitiu? Uma mágoa? Admitir a mágoa? Eu falei isso? Não, né? Admitir a mágoa? Acho que vocês não vieram a semana passada. Porque se vieram e não estão sabendo nada disso, não adiantou nada eu ter vindo. E gostaram, né? Falei que ia continuar, vocês quiseram, gostaram. Quer dizer que gostaram, estavam aqui, entenderam, apreciaram e não sabem nada. Não adiantou nada. Eu lembro o que eu fiz ontem. Agora, se eu perguntar para você assim, o que é que você comeu no dia 31 de janeiro? No almoço. Aí você vai falar feijão, arroz, porque os outros 365 dias também você comeu feijão e arroz. Quer dizer que feijão e arroz não vale. O que você comeu dia? O que você comeu em 25 de fevereiro? Não sabe. Uma pizza? No almoço ou no jantar? Eu falei no almoço. No almoço você não sabe o que você comeu dia 25 de fevereiro. Ou seja, a gente não tem essa memória assim, não é? Ninguém tem. Agora, o que é que eu falei na semana passada, às 20 horas, aqui na sala? Segunda-feira. O tema foi esse, culpa. Falei, dei uns exemplos da família, né? Isso eu lembro. Mas só não lembro o assunto. O que era que eu estava falando? O que eu falei sobre a família? Foi um negócio, não foi? Eu falei um negócio. Ninguém lembra? Era culpa, então? Hein? Mágoa. Era mágoa. Falei que não podia ficar com mágoa. Então não era culpa, era mágoa. Também não é igual, é? Uma coisa é culpa, outra coisa é mágoa. Ou é a mesma coisa? Essa moça é advogada. Pode perguntar que... Vou entrar no outro, ninguém está sabendo, não tem que continuar nada. Então vamos pegar aqui um assunto. Vocês já ouviram falar que a gente nasce várias vezes aqui na Terra? Bom, tem uma opção de gente que acredita nisso. Que a gente nasce, vive, morre, vai para lá, para um lugar. Quase ninguém sabe que lugar que é, como é que é, nada lá, porque não lembra. Mas depois de uns anos, 30, 40, 50 anos, às vezes mais, volta para cá e começa de novo como bebezinho. E quando nasce, esquece tudo para trás para poder viver aquela vida ali, que ele está começando, como se nunca tivesse vivido. Mas não é assim, não é nunca tivesse vivido. A pessoa só não lembra, mas quando ela começa a falar e a pensar, ela não é mais uma pessoa que não lembra. Embora ela não tenha consciência do que aconteceu, ela tem uma série de consequências dos aprendizados feitos para trás. Porque vamos supor que você viveu várias vidas. Essa é uma vida, aqui é outra.
depois de uns anos é outra, aqui é outra, aqui é outra, outra. Dezenas, centenas, milhares de vidas. Milhares. Porque se nasceu uma vez, depois outra vez, por que não 1000 vezes? Porque para o homem chegar a ser o que ele é hoje, uma vez só se ele nasceu prontinho. Uma vez só, pronto, já nasceu agora a primeira vez, pá, você. Uma doceira de primeira, uma bordadeira de qualidade, uma linguista fala 18 idiomas, um técnico de primeiríssima em várias tecnologias aí. Como é que pode? A pessoa já nasceu com uma facilidade. Eu já vi criança pequenininha que sabe desenhar. No curso primário que eu estava fazendo, segundo ano primário, tinha um garoto na minha classe que ele desenhava. Ele fazia assim, ó. Ele fazia assim, ó. E desenhava coisas que ele assistiu nos filmes, por exemplo, a guerra dos índios contra os brancos. Ele botava os índios do lado de cá e os brancos do lado de cá e desenhava um cara tomando uma flechada, o índio lá tomando um tiro, tinha uma fumacinha, o índio caindo. Segundo ano primário. Eu, para desenhar um sujeito, eu não estou mais no segundo ano primário, hein? Para eu desenhar um sujeito em pé aqui, eu até que desenho, mas tem que ter muito boa vontade para vocês saberem que é um sujeito em pé. E como é que aquele menino fazia aquilo? Quer dizer que ele já nasceu sabendo aquilo. Onde que ele aprendeu? Porque se ele não aprendeu em lugar nenhum, significa que Deus deu a ele. Igual as religiões gostam de falar. Tudo que você tem é Deus que te deu. E o que você não tem, e o outro tem, foi Deus que não te deu? Aí fica ruim para Deus, né? Por que aquele menininho lá sabia desenhar e eu não sabia? Não sei até hoje. E outras coisas que todo mundo sabe, todo mundo nasce com tendências. Crianças pequenininhas têm uma tendência para boazinha, ou então para ruinzinha. Um é teimoso, o outro é espertalhão, golpista, o outro é meio tolinho. Eu tenho uns parentes pequenininhos em casa, tem o nome de netos, bisnetos, estranho assim, essa turma. Uns pequenininhos lá, tem uns que eu falo assim, dá um abraço, eles vêm, pá, um abraço, dá um beijo, pá, dá um beijo. Tem o outro que fala, dá um abraço assim, não. Fala, dá um abraço aqui, dá um abraço aqui. A mãe, dá um abraço do vô, e o menino, vai dar um abraço da sua avó desse jeito, só? Desse jeito? O que é isso? Na avó não, né? Não está dando no avô, se der na avó, eu vou achar ruim. Então, como é que pode? A tendência do menino é para não gostar daquilo. O outro não liga. Eu vejo meninos estranhos, que a mãe vem com o menininho, a mãe me apresenta, meu filho, eu falo, dá um beijo no tio. Ele vem, dá um beijinho. Não me conhece, tal. A mãe mandou. Ele vem alegremente. Para eu arrancar um beijo do meu neto, tem que ser acima de R$800. Ele já entende que se for 800, ele dá o beijo direto. Menos de 800, não tem negócio não. Como é que pode? Tem tendência. Então todo mundo nasce com tendências. As tendências estabelecem as facilidades. Você tem mais facilidade em desenvolver aquilo que você já sabe, já aprendeu para trás.
Agora você não lembra, mas na hora que você vai fazer, você sabe. Teve um filme aí que eu assisti outro dia. Está lá na Netflix, tá lá. Chama Ponto Cego. É uma série. A moça, apagaram a memória dela para ela fazer um certo tipo de missão lá. Então ela foi posta lá na cidade, dentro de uma mala. Foram abrir a mala, saiu uma moça lá de dentro. Ela tinha o corpo todo tatuado e não sabia quem era, nem sabia de nada. Sabia nada. Aí levaram imediatamente para a polícia, o FBI levou e tal, e veio o médico, veio todo mundo, examinou a moça e tal, perdeu a memória, não sabia mesmo nada. Constataram que ela não sabia. Não é enganaram, não, acho que não sabe. Não, é constataram, por meio dos técnicos, cientistas lá, que ela não lembrava, não sabia nada mesmo. Aí eles saíram com ela, os detetives lá, né, para um lugar lá. Assim, você vai comigo para ver se você lembra lá de alguma coisa no lugar onde nós vamos e tal. E ela foi, mocinha e tal. Chegando lá, os detetives entraram com as armas na mão, examinaram o local e tal. Pode entrar. E o detetive que estava com ela, você fica perto de mim, fica aqui, ó, ali, escolhi. Que ele estava protegendo. Daí ela ficou lá e ele saiu para cá e entrou para lá e veio um bandido. Viu a moça lá, entendeu que ela fazia parte dos investigadores e resolveu acabar com ela. E investiu nela. Na hora que ele deu nela um soco assim, sei lá, estou inventando aqui, né? Você sabe como é que é soco em cinema. Não é assim, mas eu quero falar isso. Você fica quieto se eu falar desse jeito. Bom, aí ele foi dar um soco assim nela, ela rebateu assim, ó, e já aplicou nele uma que pá, e ele já caiu, ela tá. Ela não sabia que ela sabia isso. Aí eu tive uma ideia sobre a reencarnação, vendo isso. Falei, a reencarnação aí. Essa moça aprendeu isso e não sabe que aprendeu. Na hora que ela precisou, ela teve facilidade de fazer. É exatamente com a gente. Você, por exemplo, a minha mãe, eu hoje estou citando a minha mãe. Não estou citando, citei 2 vezes. O que você... Né? Você não vai achar ruim disso. A minha mãe fazia bolo e doce de primeira qualidade. Fazia muito. Outras mães fazem todo, querem dizer que a minha é melhor, não. Só estou falando que ela fazia. Ela já desencarnou e foi embora. Se por acaso ela reencarnasse, ela ia nascer com uma tremenda facilidade de fazer aqueles bolos. E fazer doce. Ela ia ter facilidade nisso. Ela não ia saber fazer nenhum quando era pequena. Mas maiorzinha e tal, quando começasse as tendências, porque aquilo que ela sabe não está perdido. O sujeito, quando morre, ele não perde nada que ele aprendeu. Quando ele for nascer, ele esquece, para ele poder aprender de novo, inclusive outras coisas. Mas na hora que ele for executar, tudo que ele sabe vai construir a competência dele para aprender. Se é um negócio que ele sabe bem, ele vai aprender aquilo com grande facilidade. Isso explica, por exemplo, crianças prodígios. Mozart, por exemplo, aos 2 anos de idade, ele não tinha nem mão para tocar piano, para botar no piano, assim, mão muito pequenininha. Piano é um negócio difícil de tocar para quem tem mão pequena. Quem tem mão pequena não toca piano direito. Principalmente não toca os compositores russos. Pode tocar os alemães, os franceses, mas os russos, os italianos tocam bem. Mas compositor russo, Rachmaninoff, Prokofiev, Tchaikovsky, todo mundo tem grande dificuldade de tocar esses compositores, porque eles têm uns acordes que você tem que aplicar várias teclas com uma mão só. Todas.
E às vezes a tecla que você tem que aplicar como primeira é essa daqui. E a outra que você tem que aplicar está para lá do tamanho da sua mão. Você tem que aplicar junto. Você não pode soltar aqui para aplicar lá. Você não pode fazer isso. Você tem que aplicar de uma vez só. Aí o cara pena para burro. Como é que o Mozart, aos 2 anos, com aquela mãozinha assim, já tocava piano? E foi tocar e saiu tocando. Tem composições de Mozart aos 2 anos e meio de idade. Composições que hoje a gente escuta e fala, nossa, ele fez isso. Fala, nem ele fez, não. 2 anos e meio fez. Aos 5 anos ele tinha composto vários concertos para piano e orquestra, para violino e orquestra. 5 anos. Euclides, aos 2 anos e meio, um outro cara chamado Euclides, ele sabia fazer contas, sabia calcular coisas, sabia falar de fazer cálculo matemático que adulto não sabia. E ele foi crescendo assim. Aos 11 anos, ele compôs as 33 proposições aritméticas, conhecidas até hoje como as proposições de Euclides. Aos 11 anos. Até hoje eu tenho dificuldade de entender aquelas 33 coisas dele lá. E ele, aos 11 anos, já tinha feito aquilo, sem ninguém falar para ele. Como é que ele conseguiu isso? Isso aí é um indício de que ele está com uma tendência muito forte de lembrar facilidades do passado. Todo mundo tem tendências, mas a lei divina procura caprichar com a gente para que a gente não tenha tendências, não tenha lembrança nenhuma. Você tem que estar 0 quilômetro aqui nessa, para você aproveitar. Mas quando eu desencarnar, eu lembro o passado? Falo, lembra, está tudo lá na sua cabeça. Está tudo lá na sua cabeça. Você pode não estar lembrando, mas está lá. Certas coisas que estão muito nítidas lá, você não lembra, mas tem facilidade naquilo ali. Isso chama tendência. Todo mundo tem tendências. As tendências se referem a episódios do passado que estão vindo ao seu presente sem você saber. Igual aquela moça lá da tatuagem, lá no filme, na hora que foram bater nela, ela lembrou, instinto, né? Instinto de defesa. Ela defendeu e bateu no cara de tal jeito que ele... Na hora que o detetive chegou, tal, ela tinha... Aí ela falou assim, o que aconteceu? Ele foi me bater e eu não sei por que eu bati nele, eu não sabia o que fazer. Aí ele falou assim, tenta me bater. E deu nela um golpe assim, ela... Tá, defendeu. Ele foi dar outra, ela... Tá. É igual espada, vocês já viram luta de esgrima? O cara faz assim para te enfiar a espada. Aí você faz assim. Aí a espada dele é desviada para aqui, ó. Você faz assim, ó. Ele faz assim, você faz assim, ó. Ó, ele vem assim, assim. A gente não vê isso, é tão depressa que desviou de tudo. Vocês já viram luta de esgrima na TV, no cinema? É bonito aquilo, né? Eles estão fingindo, quando eles fazem o filme, eles não estão brigando de verdade. Mas o filme é acelerado um pouquinho mais, a gente pensa que é questão de verdade, né? E a gente se engana. Nossa, não pode estar fingindo um negócio desse. Isso não é teatro, não, eles estão brigando mesmo. Então não, estão no teatro. Estão brigando. É tudo treinamento aquilo. Mas na briga de verdade mesmo, é assim também, do mesmo jeito. Então, tendência é uma lembrança inconsciente. É meio esquisito falar isso, lembrança inconsciente. Mas é isso que é a tendência. Você está lembrando o negócio que aconteceu com você. Então, se você nasceu várias vezes, vamos supor que você está aqui agora. Aqui, ó. Nessa aqui, ó.
Você está nessa existência aqui, atual. Mas aí para trás tem várias, centenas, milhares. Então, nessa daqui, você tem com você aqui hoje alguma informação obtida ali ou não? Tem ou não? Tem. Você não lembra, mas você tem, ela está aqui com você. E aqui hoje, você tem uma lembrança, uma informação contida em você daquele tempo ali? Tem. E dali? Tem, dali, tem, dali, tem. E daqui? Tem. 100 existências para trás, tem? Tem. Então nós podemos dizer, com alguma verdade, que você tem aí dentro de você informações de todas as suas existências passadas? Todas. Tem? Tem. Então, você hoje não é o que você aprendeu a ser hoje. O que você é hoje? O que você... Todo mundo respondeu com a mão, né? Sim. Ou seja, é isso aí. Você hoje, ó, é isso mesmo que vocês falaram. Né? Ou seja, todas as encarnações somadas dão em extrato aquilo que você é hoje. Então nós podemos tirar uma primeira conclusão. Você é hoje a melhor pessoa que você, de todas as pessoas que você foi. Está certo isso ou não? A mais hábil, a mais competente, a mais capacitada. Porque você hoje, porque aqui você só é a soma desse passado até aqui. Mas aqui você acrescenta mais uma. Então a atual coloca você sempre como melhor do que você daqui para trás. Aqui você é melhor do que você era ali. Aqui você é melhor do que você era ali. Aqui você é melhor do que você era em tudo para trás aí. Então nós podemos dizer que em cada vez que você nasceu, você era uma pessoa que viveu durante a vida toda. Então você teve uma personalidade. Certo? Uma personalidade. Igual você tem hoje. Hoje você tem uma personalidade. O seu modo de ser é a sua personalidade de hoje. Mas em cada um aqui, você tinha uma personalidade que não era igual a essa. Era diferente. Então, em cada encarnação, você tinha uma personalidade diferente. Quer dizer que nós podemos chamar de... Vamos começar a contar daqui. Aqui você tem uma personalidade P1. Aqui, P2. Aqui, P3. Aqui, P4, P5, P6, P7. 7. Vocês cortam o número 7, não? Como é que você faz 7? Você faz assim, ó. Você faz assim, ó. Isso é um 7? Para ser 7 está faltando o quê? Um cortezinho. Então tem que cortar o 7 ou não? Por quê? Vocês já viram 7 cortado por escrito? No computador o 7 é cortado? Não. No calendário lá o 7 é cortado? Por que quando você faz você corta? Isso é brincadeirinha. Brincadeirinha. Mas é uma brincadeirinha curiosa. É porque os números são definidos, o sinalzinho que define o número deve definir quantos ângulos ele tem. E se você não cortar o 7, não vai dar 7 ângulos. Então você tem que cortar o 7.
Eu escutei um matemático da Universidade de São Paulo falando isso. E quando ele falou isso, eu não sabia que tinha que cortar 7. Daí para frente eu passei a cortar todos os 7 que apareceram na minha vida. Então o meu 7 ali é cortado. Hein? A quê? Não. Em cada P desses aí, você teve uma profissão de... Pode até ter tido a mesma. Você pode ter sido médico ali, aqui. Depois vai, peraí, só médico? Você é outra coisa. Você não pode ser a mesma coisa, você tem que aprender tudo. Quando você chegar a anjo lá adiante, que é o puro espírito, você vai ter que saber tudo. De tudo. Para ser perfeito, né? O anjo sabe tudo. De tudo. Sabe fazer janela? Sabe. Sabe pintar um quadro igual o Picasso? Sabe. Sabe compor uma música que nem a 8ª Sinfonia de Schubert? Sabe. Igual aquela, ou melhor. Igual a 8ª de Schubert? Por que a 8ª de Schubert? A 8ª de Schubert foi tão perfeita, que ele compôs 2 movimentos e parou. E falou assim, não tem mais nada para falar. Já falei tudo que tinha para falar. E ela ficou conhecida como inacabada, porque ela só tem 2 movimentos. Toda sinfonia tem 4 movimentos. A 8ª de Schubert só tem 2. E ele falou que não escutaram nenhum outro, porque ele não tinha mais nada para dizer. Agora, se você escutar a 8ª e não chorar, você não vai saber por que ela é inacabada. Porque na hora que chega no final do 2º movimento, a gente está chorando de beleza. E fala, ele tem razão. Depois disso não há mais nada para falar. Olha que beleza. Você é capaz de compor igual o Schubert? Eu falei, eu não, mas um anjo é. Bom, só estou dando exemplo. No meio do exemplo vão umas curiosidadezinhas que ajudam o indivíduo a formar maior cultura geral. Então, você teve uma personalidade em cada encarnação dessa. P4, P5, P6. Para cada personalidade existe, a personalidade é composta por 3 elementos, segundo Freud. Vocês já ouviram falar isso, né? Freud falava que tem o ego, que é o centro. O que é ego mesmo, gente? Hein? Isso é o significado. Mas o que é ego? O ego significa, ego é eu em grego. Mas o que é eu em grego? O que é ego? Você não precisa saber isso não, viu? Porque quase tudo que a gente pensa que sabe, a gente não sabe falar o que é. Todo mundo é assim. A gente sabe muito bem uma coisa, mas pergunta, fala para mim o que é. Você não vai saber falar. Ego é um desses negócios que todo mundo tem uma ideia do que é, mas na hora de falar com a palavra não sai. A menos que tenha estudado isso. Ego é o centro da consciência. Porque porque você tem uma consciência. O que é consciência? Consciência é aquela parte do aparelho psíquico que faz você saber o que está acontecendo. Isso é a consciência. Você toma informação sobre a realidade ocorrente. Isto é consciência. Pois bem, então, o centro da consciência é chamado de ego. É o eu da gente, né? Ego. Porque quando você fala eu, você tem uma tendência de colocar o seu eu aí onde você está escutando, né? De onde está vindo? Eu. Está vindo aqui. Aqui, ó.
aqui entre a laringe e a boca, porque você está escutando o som. Então você quer colocar o eu aqui, né? Porque a gente tem tendência de falar, fulano, onde é que você está? Aqui. Aqui onde? Ali. Pelo som, você localiza o sujeito, né? Ele está lá. Agora, quando você fala eu, onde você está? O eu seu está onde? Aí você tem uma tendência de localizar dentro de você. Pois é, mas ele não está aí. Isso aí é a manifestação sonora. Onde é que ele está? Ele está no psiquismo. Quem é que possui o ego? O ego é de quem? Porque quando ela fala eu, e a outra fala eu vejo que são duas pessoas, dois egos. Quem é que tem o ego? Fala. Eu não estou... Vocês não ficam ignorantes quando não sabem isso. Não é ignorância isso não. Isso aí nós não aprendemos a expressar com palavras aquilo que a gente já entende. Então a gente não sabe dizer. Todo mundo é assim, não fica triste não. Quem tem o ego, quem possui o ego, é o ente que eu sou. Esse ente que eu sou tem um nome. Qual que é? Essa vocês tinham que saber. Essa não tem perdão, não. Se vocês não souberem, eu vou embora agora. Vou sair por ali, ó. Quem é que responde pelo seu ego? Hein? Não, consciência não. Consciência é a expressão do aparelho psíquico que identifica as coisas que estão acontecendo. É o espírito. Nunca ouviram falar isso? Espírito. Nunca ouviram falar essa palavra? Quem é que é o ente responsável pelo ego? É o espírito. Então, o espírito aqui que tem o ego. Bom, é o espírito que tem o ego? Então, vou fazer uma pergunta aqui. Esse sujeito que está aqui é o mesmo que estava ali, é o mesmo que estava ali ou não? É o mesmo sujeito? O espírito é o mesmo? O espírito é o mesmo. O sujeito é o espírito, né? Então, quem que é o cara? É o mesmo cara. É o mesmo indivíduo. É o mesmo espírito. Agora, o espírito tem personalidade? Ele tinha uma personalidade. A personalidade do espírito ali é a mesma daqui ou não? A personalidade é diferente. E aqui? A personalidade é diferente. Porque a maneira dele interpretar é diferente. Mas o espírito é o mesmo. Tá certo? O espírito é o mesmo. Então é o mesmo espírito que vem mudando de personalidades de uma existência para outra, para que ele vai aprendendo e vai ficando diferente. Ele vai melhorando. Certo? Pois bem, o ego acompanha o ser espiritual ou acompanha a personalidade? Hein? Ele diz que acompanha a personalidade. Então, o ego acompanha a personalidade ou acompanha o espírito? O espírito? A maioria acha que é o espírito. Quem acha que é o espírito, levanta a mão. Agora baixa a mão. Quem acha que o ego acompanha a personalidade? Levanta a mão. 1, 2, 3. Sai de cima do muro. Vota nele. Pois bem, eu vou dizer para vocês um negócio meio chocante.
o, o ego acompanha a personalidade. A personalidade. Ele foi o primeirão que falou, você viu, né? Ele estava... Bom, vai ter uma facilidade aí lá do caixa-prego, lá de uma encarnação lá para trás, onde ele teve uma facilidade nisso. Então está usando aqui agora e bancada gostosão aqui para nós. É ou não é? Mas nós todos fazemos isso. Tem umas coisas que a gente vai em cima. E os outros não vão. Aí vai, esse cara é mais inteligente. Vai, será? Inteligente mesmo não mede assim, não. Isso aí pode ser uma facilidade que ele tem nessa área aí. Bom, então o ego acompanha a personalidade. Quer dizer que o ego da gente vai ficando diferente de uma encarnação para outra. O ego. Quer dizer, você fala, mas eu não sou o espírito. Fala assim, eu sou um elemento do espírito, mas eu não sou ele. A minha consciência atual pertence ao espírito, mas não é o espírito. A minha personalidade atual pertence ao espírito, mas não é o espírito. Quando essa personalidade melhorar, porque a personalidade melhora. O espírito é o mesmo, agora a personalidade dele é outra. Então ele mudou o ego dele. Então, pensando assim, quantos egos nós temos aqui dentro de nós? Muitos ou um só? Cuidado para não cair na cilada, hein? Você diria que você tem aí dentro de você muitos egos ou só um ego? Mas o ego é um só. Quer dizer que o ego é igual ao espírito. Mas o ego não está associado com a personalidade? E a personalidade não muda? Então o ego também muda. Quer dizer que nós temos vários egos. Vários egos. O meu ego atual é o melhor ego de todos os que eu já vivi e ainda tenho. Porque os desgraçados estão todos aqui dentro de mim ainda. Está brincando? Você xingou eles? Foi, xinguei. Porque eles eram mais atrasados do que esse daqui agora. E eles estão aqui, ó. E eles me influenciam. Esse ego meu daqui, ele dali, ele vem e me influencia aqui hoje. E aquele aqui me influencia. E aquele ali me influencia. Quer dizer, o meu passado aparece no meu presente e mexe comigo. Eu faço certas coisas aí, certas irritações, quer dizer, é coisa de lá. É o bandido, é o danado de lá que está aqui me atarantando. Porque se fosse só pelo meu ego atual, eu já não fazia isso. Mas eu sofro influência dos egos anteriores. Bom, vocês estão aceitando isso baseado na minha autoridade. Eu quero saber se vocês estão aceitando isso numa boa ou estão na dúvida ainda. Aceitou numa boa, é isso? Aceitou numa boa? Numa boa? Numa boa também? Vocês estão aceitando isso numa boa? Então, veja bem. Se eu estou aqui agora, esse cara aqui que sou eu hoje. Hoje. Eu. Então eu tenho um ego baseado no que eu sou hoje. Ego. É o meu ego. Sabendo que quem está falando é o espírito. O espírito tem um ego, o ego atual. O centro da consciência. Certo? Estão acompanhando? Então, este meu ego, ego 7, vou chamar aqui, ó, é 7. O meu ego atual, ego 7,
Falando 7 porque eu exemplifiquei com 7 ali, pode ser qualquer número, né? Então, este ego aqui recebe influências de outros egos. Então, quais são os outros egos passíveis de me alcançar? Vamos escrever aqui, ó, outros egos. Vamos escrever aqui quais são esses outros egos possíveis. Qual é um ego possível de me alcançar? Alcançar mentalmente. Porque para cada ego tem uma mente, tem uma personalidade lá, tal, né? Então, esquece isso aqui. Isso aqui é tudo dentro de mim. Agora, eu estou aqui, eu sou alcançável por outros, por influências que não vêm de dentro de mim? Sim ou não? Sou. Quem é que pode me alcançar? Primeiro, egos encarnados. Já ouviram falar em ego encarnado? Não? Egos encarnados. Quem são os egos encarnados? São os mortos. Quem são os egos encarnados? Fala sem falar nós, mas fala. Fala sem falar eu. Quem são os egos encarnados? São? Hein? As pessoas. Ai, gente. As pessoas. Todo mundo é um ego encarnado, não é? Você é um ego encarnado ou está desencarnado? É um ego encarnado, ela é, você é, todo mundo é. Então, se nós sofremos influência de egos encarnados, nós sofremos influência de cada pessoa. É um ego encarnado. Porque um ego influencia outro mediante pensamento, desejo, emoções, o diabo, quase. Influencia a gente. Egos encarnados. Agora, outro ego que influencia a gente. Egos desencarnados. Os egos desencarnados influenciam a gente. Agora, se eu pegar um ego encarnado, pego um ego encarnado, ele é um cara assim, né? Cheio de outros egos, mas eu ignoro tudo, resumo tudo num só. É aquele ego encarnado. Quer dizer, cada pessoa pode ser representada por um ego encarnado, que ela representa todos os seus egos ali naquele. Então, a gente sofre influência de cada pessoa encarnada. E sofre influência de cada pessoa desencarnada. Porque a mente do desencarnado é igualzinha à mente do encarnado. Porque mente não é física. Você é encarnado, mas tem uma. E é ela que influencia as outras pessoas. Agora, se você está encarnado ou desencarnado, a sua mente não muda nada, é a mesma. Se você estiver desencarnado, você emite a mesma coisa que você emitia antes. Você, para mim, influenciar mentalmente é igualzinho se estiver encarnado ou desencarnado. Então, encarnado influencia muito a gente. Pelo pensamento. Pelas irradiações dele. Encarnado. E desencarnado também influencia a gente. Agora, afora encarnado e desencarnado, quem mais influencia a gente? Essa dá para responder. Tirando ego encarnado e ego desencarnado, quem mais me influencia aqui, ó? Aqui, ó. Aqui vem ego encarnado aqui,
ego desencarnado aqui. E quem mais vem me influenciar aqui? Quem mais? Falou não? Demoraram. Fala. É um ego desencarnado. Já está falado lá. Quem mais me influencia? Egos, eu estou falando. Quais? Obsessor é ego desencarnado. Já está falado. Quem mais me influencia? Tirando esses. Bravo! Isso, R$200 para ele. Meus egos anteriores. Meus, esses aqui, ó. Todos eles me influenciam. Quer dizer que num certo instante, a sua cabeça é um inferno de influência. Mas como é que você se defende? A gente precisa aprender a se defender, porque e os que mais influenciam a gente são os egos nossos. São as encarnações passadas nossas. O ego está lá, Vivinho da Silva, e mandando. Você sabia que um ego desencarnado pode até vir incorporar na gente? Na sessão mediúnica. Tem hora que você é incorporado por uma personalidade intrusa. Isso tem livro escrito. Personalidades anteriores. Quer dizer, além de influenciar diretamente, mentalmente, ainda influencia por meio conforme a força que aquela personalidade tem, ela pode vir à mente, né? A influência mental, energética vem e acopla, pá! E a gente recebe aquilo como se fosse um espírito incorporado na gente. Médio pode incorporar uma consciência, uma personalidade anterior dele. Personalidade intrusa. De modo que ao incorporar, você tem que saber quem é que está incorporando ali. Se é um espírito ou se é uma personalidade intrusa sua. E é muito difícil de perceber. Agora, o indivíduo autoperturbado, já viram falar isso? Auto-obsessão? Já viram falar essa palavra? Ninguém estuda isso, sim, né? Tem pouco estudo. Todo o processo do indivíduo perturbado, a maior parte da perturbação dele vem dele mesmo. O André Luiz, no livro, aquele livro que o Chico Xavier gostava muito, e que ele brincando falou uma frase, mas eu não levei em brincadeira aquilo não. Eu escutei o Chico falando. Ele falou assim, não deixe acabar a sua encarnação sem ler esse livro. É o livro Paz e Renovação. Nós estávamos falando do livro, e ele falou assim, esse livro é tão bom que você não pode desencarnar sem ter lido esse livro. Foi Paz e Renovação, Chico. Vou comprar uns 15 lá e guardar lá em casa como estoque para ele não acabar. Para eu ir lendo. Né? E aí porque eu já tinha lido o livro, mas aí eu fui ler do outro jeito. Né? Aí eu fui ler aquele livro. Eu entendi por que o Chico fala. Aquele livro é fantástico. Mexe com obsessão. E o André Luiz, neste livro, Paz e Renovação, tem uma frase que ele fala assim, nós todos precisamos estudar diariamente as informações morais do Evangelho para reduzir as nossas auto-obsessões. Está lá no livro. E eu ainda perguntei, a conversa começou lá em Uberaba, porque eu perguntei para o Chico o que era auto-obsessão. Falei, Chico, eu não entendi esse negócio de auto-obsessão. Eu não sei o que é isso. Auto-obsessão? Imagine que eu vou me obsidiar, não sou tonto. Ora essa.
É minha consciência atual aqui, ó. Aí ela vai, engano seu. Aí o Chico me falou disso. Engano seu. As personalidades anteriores estão todas aí te perturbando. E elas influenciam a gente drasticamente. As nossas más tendências são todas influências dos egos. Todas as nossas más tendências. E o que Allan Kardec falou sobre má tendência? Todo espírita sabe de cor isso. Allan Kardec falou, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Allan Kardec. Então, as más tendências são essas influências aqui, ó, más. Porque tem influência boa também. Por exemplo, você sabe, tem facilidade aqui com uma coisa, porque você aprendeu ali, é uma boa tendência. Você nasce com certas facilidades para ser bonzinho, para ser educado, para ser obediente, para ser atencioso. Isso tudo é boa tendência, veio de cá, ó. Um espírito adiantado, quando nasce, ele vem carregado de boas tendências. Ele costuma ser um exemplo de pessoa humana. Um espírito adiantado. Você acha que Chico Xavier era Chico Xavier porque ele nasceu assim e tal? As tendências dele estavam tudo aqui, ó. Aquela mediunidade que o Chico tinha, onde é que ele arrumou aquilo? Foi presente do céu? Que presente é esse, meu Jesus? Eu queria ter a mediunidade do Chico, não tem. Mas você não aprendeu do jeito que ele aprendeu. Você não viveu milhares, centenas de encarnações aí para trás, treinando mediunidade, até chegar a ser Chico Xavier. Você quer ter um valor que você não adquiriu? A lei divina não é corrupta. Ela não vai te dar. Você vai ter que camelar até ter, por esforço próprio. O Emmanuel fala numa prece que nós temos que conquistar os nossos valores ao preço do esforço próprio. Está na oração nossa do Emmanuel isso. Essa prece dele chamada oração nossa. Ele fala que as nossas conquistas têm que ser ao preço do esforço próprio. Se você não se esforçar para ter, não terá. O outro terá. E ele não ganhou, ele esforçou e conquistou. Agora ele sabe e você não sabe. A gente gosta muito de falar assim, você sabe assim porque você tem boa cabeça. Fala, se eu tiver boa cabeça, eu conquistei aí, ó. Você tem boa memória. Nossa, você tem uma cabeça muito boa, você aprende. Fala, aprendo não, meu querido. Eu estudo 8 horas por dia e camelo, copio, escrevo, repito 50 vezes, durmo com aquele papelzinho lá repetindo. Daí a uns 2, 3 meses eu sei aquilo. Aí você pega e fala que eu tenho boa memória. Você está vendo as pingas que eu bebo, mas não está vendo os tombos que eu tomo. Não tem isso, não? O bêbado não se defende desse jeito. Pois é verdade aquilo. Então, todo valor que o sujeito tem, ou ele camelou para conquistar, ou ele não tem. Porque as facilidades de hoje são as boas tendências que a gente adquiriu. E as falhas de hoje, as nossas más tendências, está tudo aqui em nós mesmos. É o passado aqui gritando dentro de nós. Por exemplo, eu não quero me irritar. Eu falo assim, meu Jesus, eu vou sair de carro agora e não vou me irritar de jeito nenhum, porque eu estou preparado para reagir sem irritação e vou ter paciência. E estou indo lá, né? Aqui, ó. Daqui a pouquinho tem a rua tem duas faixas. E eu vou pela esquerda porque eu estou um pouquinho mais depressa do que o idiota que está ali. Então eu vou pela... Só que ele não está pela direita, ele está lá no meio do caminho. Lá no meio. E ele está a 15 km por hora. Eu quero passar, eu estou a 30. 30 não é proibido. Deixa eu viajar 30 km na rua. Mas o cara que não deixa, porque ele está a 15 e não sai da frente. Aí eu dou uma buzinadinha. Ele faz assim, ó. Passa por cima. Aí eu estou lá dentro sem irritar.
E falando, meu Jesus, não vou irritar. Na hora que ele manda eu passar por você, eu falei, é a sua avó, seu idiota! Sai daí! E eu falei, não ia irritar. Quem é que me irritou? Algum espírito? Quem? Foi um cretino de um ego aqui de trás. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Veio cair. Bate nele. Porque ele lá batia. Entende? Então nós temos, os nossos maiores inimigos são as auto-obsessões, que são as influências desses egos aí. Não é a continuação daquilo lá não, né? É outra coisa. Mas eu queria ter continuado, vocês não lembraram? Eu enfiei em vocês esse negócio de ego aí hoje. Mas acabou também, está na hora de ir embora. Vamos encerrar por aqui. Mas lembrem-se, você se influencia. As suas ruindades são suas porque elas estão vivas dentro de você. E elas estão aparecendo aqui agora, cutucando o seu ego. O seu ego hoje está ajudado pelo Espiritismo. Você está fazendo uma força danada para ser melhor. Mas os seus egos aí, ó. E você, para evoluir, você tem que educar todos eles. Como é que educa? É que este ego aqui, ó, a personalidade 7, é a soma de todas as personalidades para trás. P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. P7 é aquele. Então está todas aí somando, e você, para melhorar esses aqui, ó, você vai ter que somar todos e dividir por 7 para ver o que você é hoje. Então, você tem que fazer isso aqui e virar 1000 bondades para somar com as ruindades tudo aqui e dar uns 300 de bondade, que é você. Quando você conseguir, por soma, fazer aqui ser bom, todas essas vozes aqui se calam, porque elas se fundem com essa. E aí fica um ego só, que é o ego atual. Bom. Aí os outros todos não. E se alguém chegar e falar assim, você me matou, você me deu um tiro na cabeça, me matou. Ele vai, pois é, eu sei disso. Mas depois disso, ó, você foi meu filho aqui, ó, eu dei a minha vida por você várias vezes. Então, eu me sinto perdoado. E você mesmo, porque o bom é que esses egos vão se convertendo. Eles vão se convertendo. Quando a gente está tendo muita dificuldade, porque a gente, por mais que a gente peleja contra um certo defeito, e ele está lá em cima da gente, a gente já sabe que não quer ter aquilo, mas ele está lá. É um ego desses aí, muito forte, que está dominando. Porque é a gente, porque é a gente. Quem que é um desses? Cada um desses é a gente lá naquele tempo lá. Agora é a gente no outro tempo. E é por isso que a evolução é muito melhor do que a gente pensava. A evolução agora é a educação dos nossos egos. E é o que nós estamos fazendo nessa encarnação. Agora não fique triste de você carregar um certo defeito grave. É você mesmo aí atrás. Mas não é você hoje. Mas ele está te perturbando. E vai continuar te perturbando. Até você amansar ele. E é você que vai amansar. É bom saber disso, né? É legal saber disso. Esse negócio dos egos. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Tenham todos uma noite muito agradável. E que regressem aos seus lares, conservando a esperança, a boa vontade e a alegria interior, sabendo que a alegria é comandada pela nossa decisão. Estou sempre alegre, haja o que houver.
decisão. Com isso você vai tendo mais força de amansar os seus egos. E fora isso, um grande abraço. Obrigado. Oh.